Horóscopo de Áries, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Áries começa com uma energia intensa, daquelas que tocam fundo, mas que ao mesmo tempo trazem um potencial gigante de cura e renovação. Não é um dia superficial, não é um dia qualquer, é um daqueles momentos em que a vida te chama para encarar sentimentos que talvez você tenha tentado evitar, mas que agora pedem atenção, acolhimento e, acima de tudo, transformação. A energia geral do dia pode trazer à tona lembranças, emoções mal resolvidas ou até pequenas decepções recentes que ainda mexem com você. Mas existe um detalhe muito importante aqui: nada disso vem para te derrubar. Vem para te fortalecer. Existe uma força silenciosa te guiando para um caminho mais estável, mais seguro, mais alinhado com quem você realmente é. Mesmo que o começo do dia pareça mais pesado, ao longo das horas você vai percebendo que existe uma reconstrução acontecendo dentro de você. É como se o universo estivesse dizendo: sente, respira, entende o que você sente, mas não fica aí. Existe um movimento de cura muito bonito, que começa quando você decide não fugir mais de si mesmo. E ao mesmo tempo, há uma energia prática, pé no chão, que te ajuda a não se perder nas emoções. Você pode até sentir, mas também vai agir com mais maturidade, com mais consciência, com mais responsabilidade sobre a sua própria vida. No amor, esse dia mexe bastante com o coração. Para quem está solteiro, pode ser um momento de lembrar de alguém do passado, ou de perceber que ainda existe uma ferida aberta dentro de você. Talvez você tenha se protegido tanto que acabou criando barreiras que hoje dificultam novas conexões. Mas ao mesmo tempo, existe uma energia de esperança muito forte, como se algo dentro de você começasse a acreditar de novo, mesmo que devagar. E isso é lindo, Áries. Porque você não está sendo chamado a esquecer o passado, mas sim a ressignificar. A entender que aquilo que doeu também te ensinou. Que aquilo que não deu certo não define o seu futuro. Existe a possibilidade real de um novo começo emocional, mas ele começa dentro de você, na forma como você se trata, na forma como você se permite sentir sem se julgar. Pode ser que alguém apareça com uma energia mais calma, mais constante, diferente do que você está acostumado. E talvez, num primeiro momento, isso não te cause aquele impacto imediato, mas com o tempo, você pode perceber o valor de algo que cresce devagar, mas com verdade. Nem tudo precisa ser intenso para ser real. Para quem está em um relacionamento, esse dia pede muito diálogo, paciência e maturidade emocional. Pode haver algum tipo de mágoa guardada, algo que não foi totalmente resolvido, ou até uma sensação de distância emocional em alguns momentos. Mas aqui também entra grande oportunidade, a de curar, de conversar com verdade, de reconstruir. Nem sempre o amor é só leveza. Às vezes ele também é sobre enfrentar juntos aquilo que dói. E hoje você pode perceber o quanto a estabilidade, o compromisso e a constância fazem diferença. Pequenos gestos, atitudes simples, demonstrações práticas de carinho podem falar muito mais do que grandes declarações. Se houver algo mal resolvido, esse é o momento de trazer à tona, mas com cuidado, com empatia, sem atacar. Porque existe uma energia de reconstrução muito forte, desde que ambas as partes estejam dispostas a fazer isso com maturidade. No trabalho e na vida financeira, o dia traz uma energia de construção sólida. Mesmo que você não esteja se sentindo 100% emocionalmente, existe uma força dentro de você que te faz continuar, que te mantém focado, que te faz seguir em frente. É aquele tipo de dia em que você faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, e isso gera resultados importantes lá na frente. Pode não ser um dia de grandes conquistas imediatas, mas é um dia extremamente importante para plantar sementes, organizar ideias, colocar ordem nas coisas e agir com responsabilidade. Existe um crescimento acontecendo, mas ele é gradual, constante, firme. Se você está passando por alguma dificuldade ou insegurança na área profissional, saiba que existe uma luz no fim do túnel. Mas ela não vem de forma mágica. Ela vem através da sua persistência, da sua disciplina, da sua capacidade de não desistir mesmo quando as coisas parecem difíceis. E olha, você tem mais força do que imagina. O conselho da espiritualidade para esse dia é muito claro: não fuja do que você sente, mas também não se perca nisso. Existe uma cura acontecendo, existe uma renovação sendo construída, existe uma luz sendo reacendida dentro de você. Confie nesse processo. Permita-se sentir, permita-se descansar quando for necessário, mas também lembre-se de continuar caminhando. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja um passo de cada vez, o importante é não parar. Existe esperança, existe recomeço, existe uma nova energia querendo entrar na sua vida. Mas para isso, você precisa soltar o que já não faz mais sentido, precisa se abrir para o novo, precisa confiar que dias melhores estão sendo preparados para você. E eles estão.
Se essa mensagem fez sentido para você, se tocou o teu coração de alguma forma, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Touro, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Touro chega com uma energia de equilíbrio, sensibilidade e movimento. É como se o universo estivesse te conduzindo para um ponto de alinhamento interno, onde dar e receber começam finalmente a entrar em harmonia. Não é um dia qualquer, é um dia em que você pode perceber com mais clareza quem realmente está ao seu lado, quem soma na sua vida e, principalmente, como você tem se posicionado nas suas relações e nos seus caminhos. A energia geral traz uma sensação muito forte de troca. Aquilo que você oferece ao mundo, seja cuidado, atenção, amor ou até mesmo esforço, começa a retornar de alguma forma. Mas também é um dia que te faz refletir. Será que você tem dado mais do que deveria? Ou será que tem se fechado e impedido o fluxo natural de receber? Existe uma sensibilidade mais aflorada, um olhar mais empático, mais humano. Você pode se perceber mais conectado com os sentimentos dos outros, mais disposto a ajudar, a acolher, mas também é importante lembrar de não se anular no processo. Existe uma linha muito sutil entre cuidar e se sobrecarregar, e hoje você é convidado a encontrar esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, há uma força de avanço muito grande. Como se algo dentro de você dissesse, chega de ficar parado, é hora de ir. E esse movimento não é impulsivo, ele vem com consciência, com direção, com vontade real de conquistar algo melhor. No amor, esse dia é extremamente significativo. Para quem está solteiro, existe uma energia muito bonita de abertura emocional. Você pode se sentir mais disponível para conhecer alguém, mas não de qualquer forma. Existe um desejo de algo verdadeiro, recíproco, leve, mas ao mesmo tempo profundo. Você não quer mais relações rasas, nem jogos emocionais. E isso é uma evolução enorme. Pode ser que alguém surja com uma energia acolhedora, que te faça sentir seguro, ouvido, compreendido. Ou até mesmo alguém que já faz parte da sua vida pode começar a se mostrar de uma forma diferente, mais presente, mais atento. Mas também é importante perceber se você não está dando demais sem receber na mesma medida. O amor precisa ser uma via de mão dupla. E hoje você tem clareza suficiente para identificar isso. Para quem está em um relacionamento, o dia favorece muito o diálogo, o cuidado mútuo e o fortalecimento do vínculo. Pequenos gestos ganham um significado enorme. Um apoio, uma escuta, um carinho sincero, tudo isso pode transformar o clima entre vocês. Se houve desequilíbrios recentemente, esse é o momento ideal para ajustar as coisas. Não com cobrança, mas com maturidade emocional. Com vontade de fazer dar certo, mas sem se perder de si. Existe também uma energia de avanço na relação. Pode ser que vocês comecem a pensar mais no futuro, em planos, em dar um próximo passo. Ou até mesmo em sair de uma fase estagnada e trazer mais movimento, mais vida, mais conexão. No trabalho e na vida financeira, o dia é muito promissor. Existe uma energia de reconhecimento, de valorização, de trocas justas. Aquilo que você vem construindo pode começar a dar sinais de retorno, mesmo que ainda sejam pequenos. Você pode receber ajuda, apoio ou até uma oportunidade que vem através de alguém. Fique atento, porque conexões hoje são muito importantes. Saber se relacionar pode abrir portas que você nem imaginava. Ao mesmo tempo, existe uma determinação muito grande dentro de você. Uma vontade de crescer, de conquistar, de sair do lugar. E essa energia é extremamente positiva, porque ela te impulsiona a agir, a tomar decisões, a não aceitar mais menos do que você merece. Se existe algum projeto parado, esse é o momento de colocar em movimento. Se existe algum medo te travando, esse é o momento de enfrentar. Porque você não está mais na mesma energia de antes, você está mais consciente, mais preparado, mais forte. O conselho da espiritualidade para esse dia é claro e muito poderoso. Mantenha o equilíbrio entre o coração e a ação. Não adianta só sentir, e também não adianta só agir. O verdadeiro caminho está na união dessas duas forças. Seja generoso, mas não se esqueça de si. Ame, mas não se anule. Ajude, mas saiba receber. E, acima de tudo, siga em frente com confiança. Existe um caminho sendo aberto para você, e ele depende da sua coragem de avançar. Confie no processo. Confie no seu valor. Confie que aquilo que é verdadeiro encontra o seu caminho até você. E lembre-se, você não está mais no mesmo lugar de antes. Você evoluiu. E agora, a vida começa a responder a isso. Se essa mensagem tocou o teu coração,
já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas mensagens todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Gêmeos, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Gêmeos chega com uma energia intensa, envolvente e cheia de contrastes. É como se você estivesse sendo colocado diante de situações que exigem equilíbrio emocional, jogo de cintura e, principalmente, consciência sobre aquilo que te faz bem de verdade. Não é um dia simples, mas é um dia extremamente revelador. Um dia em que você pode perceber muito claramente onde está colocando sua energia e o que isso está gerando na sua vida. A sensação pode ser de estar lidando com muitas coisas ao mesmo tempo. Pensamentos, emoções, responsabilidades, tudo parece pedir sua atenção. Mas, ao mesmo tempo, existe uma capacidade muito grande dentro de você de se adaptar, de encontrar saídas, de reorganizar o que parece bagunçado. O segredo do dia está justamente nisso, não tentar controlar tudo, mas aprender a fluir com mais leveza, sem perder o seu centro. Existe também uma busca por felicidade, por realização emocional, por momentos que realmente façam sentido. Você pode se pegar refletindo sobre o que é, de fato, felicidade para você. O que te preenche? O que te traz paz? O que faz você se sentir completo? E essas perguntas não vêm por acaso, elas vêm porque algo dentro de você está pedindo mudança, está pedindo verdade. Mas junto com essa busca, surge também um alerta importante. Cuidado com excessos, com dependências emocionais, com situações que parecem boas na superfície, mas que no fundo podem estar te prendendo, te limitando ou até te afastando de quem você realmente é. No amor, o dia é extremamente intenso. Para quem está solteiro, pode haver uma atração muito forte por alguém. Daquelas que mexem com o corpo, com a mente, com a emoção, mas que ao mesmo tempo podem gerar dúvidas. É importante observar se essa conexão vem acompanhada de leveza e verdade, ou se existe algum tipo de jogo, de confusão, de desequilíbrio. Você pode se sentir dividido entre o desejo e a razão, entre o que você quer viver e o que você sabe que talvez não seja o melhor para você. E esse conflito interno é justamente o que te faz crescer, porque hoje você não está mais disposto a se entregar para qualquer situação. Existe uma consciência maior, mesmo que a tentação ainda exista. Também pode ser um momento de perceber padrões que se repetem. Pessoas que entram na sua vida com o mesmo tipo de comportamento, relações que começam intensas mas acabam te desgastando, e isso não é coincidência. É um chamado para quebrar ciclos, para escolher diferente, para se posicionar de uma nova forma. Para quem está em um relacionamento, o dia pede atenção. Pode haver momentos de muita conexão, de carinho, de vontade de estar junto, mas também podem surgir situações de ciúme, controle, insegurança ou até mesmo discussões causadas por desequilíbrios emocionais. É importante observar se a relação está saudável, se existe troca verdadeira, se ambos estão caminhando na mesma direção. Porque o amor não deve ser uma prisão. Ele deve ser um espaço de crescimento, de apoio, de liberdade. Se houver algo incomodando, esse é o momento de trazer à tona, mas com maturidade. Sem acusações, sem impulsividade. Apenas com verdade. Porque existe potencial para fortalecer a relação, mas isso depende da forma como vocês lidam com os desafios. No trabalho e na vida financeira, o dia traz movimento, mas também exige organização. Você pode estar lidando com várias tarefas ao mesmo tempo, tentando equilibrar diferentes responsabilidades, e isso pode gerar um certo cansaço mental. Mas ao mesmo tempo, existe uma oportunidade de crescimento, desde que você consiga manter o foco. Cuidado com distrações, com procrastinação ou até mesmo com atitudes impulsivas que podem comprometer seus resultados. Existe uma energia que pode te levar tanto para o progresso quanto para o desvio, e a escolha está nas suas mãos. Também é um bom momento para observar sua relação com o dinheiro. Gastos impulsivos, decisões mal pensadas ou até uma busca por satisfação imediata podem acabar trazendo consequências depois. Então, respira, pensa, analisa antes de agir. Por outro lado, se você conseguir canalizar essa energia de forma positiva, pode ter avanços importantes. Pode conseguir resolver pendências, organizar sua vida financeira ou até encontrar novas formas de ganhar dinheiro. O conselho da espiritualidade para esse dia é profundo e muito direto. Liberte-se daquilo que te prende, mesmo que pareça confortável. Nem tudo que dá prazer faz bem. Nem tudo que é intenso é saudável. E nem tudo que você deseja hoje vai te fazer feliz amanhã. Existe uma força dentro de você que sabe exatamente o que precisa ser feito. Confie nisso. Confie na sua intuição, mas também use a sua razão.
Equilibre essas duas forças. Você não veio para viver preso em ciclos repetitivos. Você veio para evoluir, para crescer, para viver algo maior. E tudo começa com escolhas conscientes. Hoje, mais do que nunca, você é chamado a assumir o controle da sua própria vida. A decidir o que fica e o que vai. O que te eleva e o que te limita. O que faz sentido e o que já não tem mais espaço. E quando você faz isso, tudo começa a mudar. Se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma ela te tocou, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Câncer, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Câncer chega com uma energia muito intensa, daquelas que mexem com a base, com as emoções e com tudo aquilo que você achava que estava seguro. Mas antes de qualquer preocupação, é importante entender uma coisa: nem toda quebra é negativa. Às vezes, ela é necessária para te libertar de algo que já não fazia mais sentido. O dia começa com uma sensação de querer estabilidade, de buscar conforto, de querer estar perto de quem te faz bem. Existe dentro de você um desejo muito forte de paz, de harmonia, de pertencimento. Você quer se sentir seguro emocionalmente, quer ter certeza de que está no lugar certo, com as pessoas certas. E por alguns momentos, isso pode até parecer real, pode até parecer que está tudo caminhando bem. Mas ao mesmo tempo, existe uma inquietação interna que não pode ser ignorada. Pensamentos acelerados, preocupações, ansiedade, como se algo dentro de você estivesse tentando te alertar, mesmo que você não saiba exatamente o que. Pode ser uma insegurança, um medo de perder algo, ou até uma sensação de que nem tudo está tão estável quanto parece. E é aí que entra a grande virada do dia. Algo pode acontecer, uma conversa, uma revelação, uma mudança inesperada, que quebra uma estrutura, que te tira da zona de conforto, que te obriga a enxergar a realidade de uma forma mais crua, mais direta. E eu sei, isso pode assustar, pode doer, pode gerar um impacto emocional forte. Mas presta atenção, isso não vem para te destruir, vem para te libertar. Porque muitas vezes, a gente se apega a situações que parecem seguras, mas que na verdade estão sustentadas por ilusões, por medos, por hábitos que já não fazem bem. E quando algo vem e quebra isso, por mais doloroso que seja no momento, existe um propósito maior por trás. No amor, esse dia pede muita atenção e, acima de tudo, verdade. Para quem está solteiro, pode ser um momento de perceber que você ainda carrega dores do passado que estão interferindo nas suas escolhas atuais. Medos, inseguranças, traumas, tudo isso pode vir à tona com mais intensidade. Você pode até sentir vontade de se conectar com alguém, de viver algo bonito, mas ao mesmo tempo existe uma barreira interna, uma proteção que você criou para não se machucar novamente. E isso é compreensível, mas também pode estar te impedindo de viver algo novo. Talvez seja o momento de encarar essas feridas, de entender de onde elas vêm, de começar um processo de cura mais profundo. Porque você merece viver um amor leve, verdadeiro, sem esse peso constante. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer revelações importantes. Algo que estava sendo evitado, escondido ou ignorado pode vir à tona. Pode ser uma conversa difícil, uma verdade que precisa ser dita, ou até uma situação que muda completamente a dinâmica entre vocês. E aqui não adianta fugir. Quanto mais você tentar evitar, mais intenso isso pode se tornar. O caminho é encarar, é dialogar, é ser honesto, consigo e com o outro. Se a relação tem base sólida, esse momento pode servir para limpar o que estava acumulado, para reconstruir de forma mais verdadeira. Mas se já existiam fragilidades, pode ser que essa energia mostre exatamente onde estão os problemas. No trabalho e na vida financeira, o dia também pode trazer surpresas. Algo que você não esperava pode acontecer, mudando planos, exigindo adaptação, pedindo uma nova postura sua. Pode ser um desafio, uma cobrança, uma mudança de direção. E, de novo, isso pode gerar um certo desconforto. Mas ao mesmo tempo, abre espaço para crescimento. Às vezes, a gente só evolui quando é tirado da zona de conforto, quando precisa se reinventar, quando é obrigado a enxergar novas possibilidades. Existe uma força dentro de você que talvez você ainda não tenha percebido completamente. E hoje, ela pode começar a se manifestar. Mesmo diante do caos, você tem capacidade de se reerguer, de se reorganizar, de encontrar novos caminhos. O conselho da espiritualidade para esse dia é muito claro: não resista às mudanças. Eu sei que para você, que valoriza segurança, estabilidade e conforto emocional, mudanças bruscas podem ser extremamente difíceis.
Mas nem tudo que é confortável é saudável. E nem tudo que se quebra é perda. Às vezes, é libertação. Permita que aquilo que precisa ir, vá. Permita que as estruturas frágeis se desmontem. Permita que a verdade venha à tona, mesmo que ela doa no início. Porque só assim você abre espaço para algo novo, algo mais alinhado, algo mais verdadeiro. Confie, depois da tempestade, vem a reconstrução. E essa reconstrução pode ser muito mais forte, muito mais sólida, muito mais verdadeira do que tudo que existia antes. Você não está perdendo, você está se libertando. Se essa mensagem tocou o teu coração, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas mensagens todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Leão, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Leão chega com uma energia intensa, mentalmente agitada e cheia de possibilidades. Mas também com desafios importantes que envolvem escolhas, direção e verdade. É como se você estivesse diante de vários caminhos ao mesmo tempo, várias ideias, várias vontades, várias oportunidades, mas sem uma clareza total de qual delas realmente vale a pena seguir. A energia geral do dia pode trazer uma certa confusão mental no início. Pensamentos acelerados, dúvidas, excesso de opções, como se tudo estivesse ao mesmo tempo na sua frente. E isso pode te deixar um pouco disperso, indeciso, até ansioso em alguns momentos. Porque você quer acertar, você quer escolher o melhor, você quer avançar, mas ao mesmo tempo sente que precisa entender melhor o cenário antes de dar um passo definitivo. E aí entra uma virada muito forte ao longo do dia, a necessidade de agir. Você pode sentir um impulso muito grande de tomar decisões rápidas, de falar o que pensa, de correr atrás do que quer sem pensar duas vezes. Existe uma coragem, uma determinação, uma vontade de não perder tempo. E isso é positivo, desde que venha acompanhado de consciência. Porque agir no impulso, sem clareza, pode te levar a caminhos que depois você percebe que não eram exatamente o que você queria. Então o grande desafio do dia é equilibrar essa mente cheia de possibilidades com uma ação mais direcionada, mais alinhada com seus valores. Existe também uma energia muito forte de aprendizado, de conexão com aquilo que é certo, com aquilo que tem base, com aquilo que traz estrutura. É como se, no meio de toda essa agitação, você fosse chamado a lembrar quem você é, no que você acredita, quais são os seus princípios. No amor, o dia pode trazer situações bem interessantes. Para quem está solteiro, existe a possibilidade de se encantar por mais de uma pessoa, ou de se envolver em situações que parecem muito atrativas, mas que exigem um olhar mais atento. Nem tudo que brilha é ouro, e hoje você pode perceber isso com mais clareza. Pode haver uma vontade de viver algo intenso, rápido, cheio de emoção, mas ao mesmo tempo, existe um chamado para algo mais sólido, mais verdadeiro, mais duradouro. E essa dualidade pode te deixar dividido entre o desejo imediato e a construção de algo com mais base. Talvez seja o momento de se perguntar: isso que eu quero agora, faz sentido para mim a longo prazo? Porque você não está mais na mesma fase de antes. Existe uma evolução acontecendo dentro de você, e suas escolhas precisam acompanhar isso. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muito diálogo e alinhamento. Pode ser que surjam conversas importantes, decisões que precisam ser tomadas, ou até divergências de opinião que exigem maturidade para serem resolvidas. Existe uma tendência a querer falar tudo de forma direta, sem filtro, e isso pode ser bom, desde que venha com respeito. Porque a forma como você se comunica hoje faz toda a diferença. Você pode resolver algo importante, ou pode gerar um conflito desnecessário. Ao mesmo tempo, existe uma energia de fortalecimento da relação, desde que haja verdade, compromisso e respeito pelos valores que vocês compartilham. É um dia que pode trazer mais clareza sobre o futuro da relação, sobre o que vocês querem construir juntos. No trabalho e na vida financeira, o dia é movimentado. Muitas ideias, muitas possibilidades, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você pode se sentir inspirado, cheio de planos, com vontade de fazer acontecer. Mas, de novo, o desafio está na direção. Não adianta ter 1000 ideias se você não consegue focar em uma. Não adianta começar várias coisas e não terminar nenhuma. Hoje, mais do que nunca, é importante escolher um caminho e seguir com ele. Pode surgir uma oportunidade interessante, uma proposta, uma conversa importante, algo que exige uma resposta rápida. E você tem capacidade de agir, de se posicionar, de ir atrás do que quer. Só precisa tomar cuidado para não agir por impulso sem analisar todos os detalhes. Também é um bom momento para buscar aprendizado, orientação, conselho.
conversar com alguém mais experiente, buscar conhecimento, se aprofundar em algo que pode te ajudar a crescer. Porque existe uma energia muito forte de evolução, desde que você esteja aberto a aprender. O conselho da espiritualidade para esse dia é muito claro: alinhe suas escolhas com seus valores. Não se deixe levar apenas pelo desejo do momento, pela emoção passageira ou pela pressa de resolver tudo de uma vez. Você tem sabedoria dentro de você. Você sabe o que é certo. Você sabe o que faz sentido. Confie nisso. Use sua mente, mas também use sua intuição. Use sua coragem, mas também use sua consciência. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Mas aquilo que for decidido, precisa ser feito com verdade. Esse é um dia de crescimento, de clareza, de direcionamento. Um dia em que você pode sair da confusão e encontrar um caminho mais sólido, mais seguro, mais alinhado com quem você realmente é. E quando você faz isso, tudo começa a fluir de uma forma diferente. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Virgem, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Virgem chega com uma energia profunda, introspectiva e ao mesmo tempo muito ligada à segurança e ao controle. É como se uma parte de você estivesse buscando estabilidade, firmeza, algo concreto para se apoiar, enquanto outra parte se encontra mergulhada em dúvidas, incertezas e até confusões emocionais difíceis de explicar. A energia geral do dia te coloca exatamente nesse ponto, entre o que é sólido e o que é incerto. Entre aquilo que você consegue ver, tocar, organizar, e aquilo que você sente, mas não consegue entender completamente. E isso pode gerar um certo desconforto, porque você, mais do que muitos, gosta de clareza, de lógica, de saber exatamente onde está pisando. Mas hoje, nem tudo vai ser tão claro assim. Pode haver situações em que você precise tomar decisões, mas não tem todas as informações. Pode sentir que algo está estranho, mas não consegue provar. Pode perceber mudanças sutis no comportamento de alguém ou até dentro de você mesmo, e isso mexe. Existe uma tendência a tentar ignorar o que incomoda, a evitar certas conversas, a adiar decisões importantes. Como se você estivesse tentando manter tudo estável, mesmo sentindo que algo não está totalmente certo. E aqui está o ponto-chave do dia: o que você evita, cresce dentro de você. Ao mesmo tempo, existe uma força muito grande de construção, de responsabilidade, de maturidade. Você está mais consciente do seu valor, mais focado em construir algo sólido na sua vida, seja no emocional, no material ou no profissional. Mas para que isso aconteça de forma verdadeira, você precisa encarar também o que está escondido, o que está confuso, o que está mal resolvido. No amor, o dia traz uma energia delicada. Para quem está solteiro, pode haver uma mistura de desejo por estabilidade com medo de se envolver. Você quer algo sério, algo que tenha futuro, algo seguro. Mas ao mesmo tempo pode sentir insegurança, receio de se entregar, medo de não enxergar a pessoa como ela realmente é. Pode ser que alguém desperte seu interesse, mas você fique em dúvida sobre as intenções dessa pessoa, ou até sobre os seus próprios sentimentos. E isso pode te fazer recuar, observar mais, analisar cada detalhe. Só cuidado para não se fechar completamente. Nem tudo precisa ser perfeito para ser verdadeiro. E nem sempre você vai ter todas as respostas antes de começar algo. Às vezes, é no processo que as coisas se revelam. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita atenção com a comunicação e com as emoções não ditas. Pode haver algo sendo guardado, evitado, não falado, e isso cria uma certa distância, mesmo que silenciosa. Você pode estar tentando manter a estabilidade da relação, evitando conflitos, tentando não mexer em certos assuntos, mas internamente pode estar se sentindo confuso, inseguro ou até desconfiado de alguma coisa. Esse é um momento importante para trazer clareza, mas com cuidado, com sensibilidade. Não adianta confrontar de forma fria ou distante. É preciso falar com o coração, mesmo que isso não seja fácil. Porque o silêncio, nesse caso, pode ser mais prejudicial do que a verdade. No trabalho e na vida financeira, existe uma energia muito positiva de construção e estabilidade. Você está mais focado, mais responsável, mais consciente das suas metas. Existe um potencial muito grande de crescimento, de organização, de estruturação. Mas, ao mesmo tempo, pode haver dúvidas em relação a decisões importantes. Caminhos que você precisa escolher, mas ainda não se sente totalmente seguro. Pode ser uma proposta, uma mudança, uma oportunidade que parece boa, mas que também traz incertezas. E aqui entra novamente o desafio do dia:
confiar mais na sua intuição. Nem tudo pode ser resolvido apenas com lógica. Às vezes, aquela sensação interna, aquele algo não está certo ou isso parece promissor já é um sinal importante. Evite tomar decisões importantes no impulso, mas também não fique paralisado pelo medo de errar. Existe um equilíbrio entre analisar e confiar. O conselho da espiritualidade para esse dia é muito claro: olhe para dentro com honestidade. Não fuja do que você sente. Não ignore os sinais. Não tente manter uma estabilidade que não é real. Existe uma força muito grande dentro de você, uma capacidade incrível de construir, de organizar, de criar algo sólido, mas isso precisa estar alinhado com a verdade. Se algo está confuso, investigue. Se algo está te incomodando, olhe com atenção. Se algo não faz mais sentido, tenha coragem de reconhecer. A clareza que você busca não vai vir de fora. Ela vem de dentro. Vem quando você se permite sentir, questionar, observar e, principalmente, confiar em si mesmo. Esse é um dia de despertar emocional, de percepção, de entendimento. Um dia em que você pode enxergar além das aparências, além do óbvio, e isso pode mudar muita coisa dentro de você. Confie no seu processo. Confie na sua intuição. E não tenha medo de encarar a verdade. Porque é ela que vai te libertar. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas previsões todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Libra, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Libra começa com uma energia mais intensa internamente do que externamente. É como se, por fora, tudo estivesse aparentemente normal. Mas por dentro, existe um turbilhão de pensamentos, dúvidas e sentimentos que te deixam um pouco preso, um pouco inseguro, como se você não soubesse exatamente qual caminho seguir. A energia geral do dia mostra um momento em que você pode se sentir limitado pelas próprias ideias, pelos próprios medos ou até por situações que parecem maiores do que realmente são. Existe uma tendência a pensar demais, a criar cenários, a se questionar em excesso, e isso pode te travar. Pode te fazer sentir que você não tem saída, que está preso em algo, quando na verdade, muitas dessas amarras são internas. Mas o mais importante aqui é entender que isso não é permanente. Porque junto dessa sensação de bloqueio, existe uma energia muito forte de renovação emocional. Como se, no meio de toda essa confusão, algo dentro de você começasse a despertar. Um sentimento novo, uma esperança, uma vontade de recomeçar, de viver algo mais leve, mais verdadeiro. É como se o coração começasse a falar mais alto do que a mente. E isso pode ser o ponto de virada do seu dia. Ao longo das horas, você pode perceber que aquilo que parecia tão complicado começa a se esclarecer. Não porque tudo se resolve magicamente, mas porque você começa a enxergar de outra forma. Começa a perceber que tem mais controle do que imaginava, que pode sim tomar decisões, que pode sim sair dessa sensação de estagnação. E é aí que entra uma energia muito importante, a de equilíbrio, de verdade, de justiça. Um chamado para agir com consciência, para tomar decisões mais alinhadas com quem você realmente é, com o que você acredita, com o que você merece. No amor, o dia traz uma mistura muito interessante de introspecção e abertura. Para quem está solteiro, pode ser que você ainda esteja preso a pensamentos do passado, a inseguranças, a situações que não deram certo, e isso pode estar dificultando a sua entrega para algo novo. Mas ao mesmo tempo, existe uma energia linda de recomeço emocional. Um desejo de viver algo diferente, algo mais leve, mais sincero, mais verdadeiro. E isso pode começar a se manifestar de forma sutil, seja através de uma nova conexão, de uma conversa inesperada ou até de uma mudança interna na forma como você enxerga o amor. Você começa a perceber que não precisa mais se prender ao que te machucou, que existe vida depois da dor, que existe amor depois da decepção. Para quem está em um relacionamento, o dia pede muita sinceridade. Pode ser que existam coisas não ditas, sentimentos guardados, situações que precisam ser equilibradas. E esse é o momento de trazer tudo isso à tona, mas com maturidade, com respeito, com clareza. Existe uma necessidade de alinhar expectativas, de ajustar o que está fora de equilíbrio, de encontrar um ponto em comum. E isso pode fortalecer muito a relação, desde que ambos estejam dispostos a olhar para a verdade. Se algo não está justo, esse é o momento de corrigir. Se algo está sendo carregado por apenas um lado, é hora de reequilibrar. Porque o amor precisa ser leve, mas também precisa ser justo. No trabalho e na vida financeira, o dia traz um chamado para decisões importantes. Pode ser que você esteja diante de uma situação em que precisa escolher um caminho,
tomar uma atitude, se posicionar de forma mais firme. E aqui, mais uma vez, a mente pode tentar te confundir, trazer dúvidas, inseguranças, mas existe uma clareza maior disponível, desde que você se conecte com a sua verdade. Evite agir por impulso, mas também não fique paralisado. Analise, reflita, mas confie na sua capacidade de decidir. Existe uma energia de justiça muito forte, indicando que aquilo que for feito com integridade, com honestidade e com consciência tende a trazer bons resultados. Também é um bom momento para resolver pendências, organizar questões financeiras, colocar ordem no que estava bagunçado. Pequenas atitudes hoje podem fazer uma grande diferença no futuro. O conselho da espiritualidade para esse dia é profundo e transformador. Liberte-se das prisões que você mesmo criou. Nem tudo que te prende vem de fora. Muitas vezes, são pensamentos, medos, crenças que você carrega e que já não fazem mais sentido. Existe um novo começo disponível para você, mas ele exige coragem. Coragem de soltar, de perdoar, de recomeçar. Coragem de olhar para si com mais amor, com mais compreensão. E, acima de tudo, coragem de fazer escolhas mais justas, não apenas com os outros, mas principalmente com você. Você merece viver algo leve. Você merece se sentir livre. Você merece um amor que transborde, uma vida que faça sentido, um caminho que esteja alinhado com quem você realmente é. E tudo isso começa com uma decisão. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Escorpião, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Escorpião começa com uma energia mais densa, mais sensível, daquelas que tocam em pontos internos que nem sempre são fáceis de encarar. Pode ser um dia em que você acorda com uma sensação estranha, como se algo estivesse faltando, como se houvesse um vazio ou uma preocupação rondando seus pensamentos. Talvez seja algo ligado à segurança, ao financeiro, ao emocional, ou até uma mistura de tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, é importante entender, essa sensação não vem para te enfraquecer. Ela vem para te despertar. Porque muitas vezes, só quando sentimos que algo não está bem é que encontramos dentro de nós a força para mudar, para agir, para reconstruir. A energia geral do dia começa trazendo essa percepção de falta, de desconforto, de algo que precisa de atenção. Pode ser uma insegurança, uma frustração recente ou até um medo em relação ao futuro. Mas, ao mesmo tempo, existe uma chama acendendo dentro de você. Uma vontade de reagir, de sair dessa situação, de buscar algo novo. E essa chama é muito importante, porque ela representa iniciativa, coragem, movimento. É como se, mesmo diante das dificuldades, você sentisse que não pode mais ficar parado, que precisa fazer algo, que precisa mudar a direção. Ao longo do dia, essa energia vai se fortalecendo, e você começa a perceber que tem mais controle do que imaginava. Que pode sim assumir as rédeas da sua vida, que pode se posicionar com mais firmeza, que pode construir algo sólido a partir do que antes parecia instável. No amor, o dia traz reflexões profundas. Para quem está solteiro, pode haver uma sensação de solidão em alguns momentos, ou até a lembrança de alguém que marcou, mas que não está mais presente. Existe um vazio que pode incomodar, mas também existe uma vontade de preencher esse espaço com algo novo, algo mais leve, algo mais verdadeiro. Você pode sentir um impulso de se abrir novamente, de conversar, de conhecer alguém, mas ao mesmo tempo, existe uma necessidade de não se entregar de qualquer forma, de escolher melhor, de não aceitar menos do que você merece. E isso é extremamente positivo, porque você não está mais disposto a se perder em relações que não têm base, que não têm verdade. Você quer algo que tenha direção, que tenha estrutura, que tenha propósito. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer a necessidade de mais firmeza, mais clareza, mais posicionamento. Pode ser que você esteja sentindo falta de algo na relação, mais atenção, mais presença, mais segurança, e isso pode gerar um certo desconforto. Mas ao mesmo tempo, existe uma oportunidade de ajustar isso, de conversar, de alinhar expectativas, de colocar limites quando necessário. Porque o amor também precisa de estrutura, de responsabilidade, de compromisso. Se houver desequilíbrios, esse é o momento de olhar para eles de frente. Não com dureza, mas com maturidade. Entendendo que, para a relação crescer, algumas coisas precisam ser reorganizadas. No trabalho e na vida financeira, o dia começa com uma certa preocupação, talvez com inseguranças ou desafios que parecem maiores do que você gostaria. Pode ser uma cobrança, uma dificuldade, uma sensação de instabilidade. Mas, ao longo do dia,
você começa a acessar uma força muito grande de liderança, de controle, de estratégia. Você percebe que não pode deixar que essas dificuldades te dominem. Que precisa agir, se posicionar, tomar decisões mais firmes. Existe uma energia muito forte de construção aqui. De assumir responsabilidade, de organizar, de colocar ordem nas coisas. E isso pode trazer resultados muito positivos, principalmente a médio e longo prazo. Se você vinha se sentindo perdido ou sem direção, esse é o momento de retomar o controle. De definir metas, de criar um plano, de agir com mais disciplina. Porque você tem potencial para crescer, mas precisa acreditar nisso e agir de acordo. O conselho da espiritualidade para esse dia é poderoso. Não se deixe definir pelas suas dificuldades. Aquilo que você está passando hoje não define quem você é, nem determina o seu futuro. Existe uma força enorme dentro de você, uma capacidade de reconstrução que poucas pessoas têm. Você sabe se reerguer, você sabe transformar dor em força, você sabe criar caminhos onde antes não havia nada. Mas para isso, você precisa sair da posição de vítima e assumir o papel de protagonista da sua vida. Precisa parar de esperar que as coisas mudem sozinhas e começar a fazer acontecer. Mesmo que seja aos poucos. Mesmo que seja com medo. O importante é não ficar parado. Essa segunda-feira é um ponto de virada. Um momento em que você pode sair de uma energia de escassez e entrar em uma energia de poder pessoal, de construção, de realização. Confie em você. Confie na sua força. Confie que você é capaz de transformar qualquer situação. E você é. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Sagitário, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Sagitário chega com uma energia muito forte de encerramento, cura e reequilíbrio. É como se o universo estivesse te conduzindo por um processo emocional profundo, que começa com leveza e conexão, passa por um momento mais sensível e, no fim, te leva para um estado de maior paz interior. Não é um dia simples, mas é um dia extremamente necessário para o teu crescimento. A energia geral do dia pode começar com uma vontade maior de estar perto de pessoas, de conversar, de trocar, de sentir que você não está sozinho. Existe uma vibração de conexão, de amizade, de vínculos que aquecem o coração. Pode ser um dia em que você busca apoio, ou até oferece apoio a alguém. Existe um senso de união, de partilha, de querer dividir momentos e sentimentos. Mas, ao longo do dia, algo pode mexer mais profundamente com você. Uma lembrança, uma situação, uma conversa ou até um pensamento que traz à tona algo que ainda não estava totalmente resolvido dentro de você. Pode ser o fim de um ciclo emocional, a percepção de que algo realmente chegou ao limite, ou até uma aceitação que, mesmo sendo difícil, traz libertação. E eu sei, Sagitário, você gosta de olhar para frente, de seguir, de não ficar preso ao passado. Mas hoje, a vida pode te pedir exatamente o contrário. Parar por um momento e sentir. Entender. Aceitar. Porque só quando você realmente encerra algo dentro de si é que consegue abrir espaço para o novo de verdade. E o mais bonito disso tudo é que, mesmo com esse possível peso emocional em algum momento do dia, existe uma energia muito forte de cura, de equilíbrio, de reconexão com a sua paz. Como se, depois da tempestade, você encontrasse um ponto de serenidade dentro de você que talvez já nem lembrasse que existia. No amor, o dia é intenso e transformador. Para quem está solteiro, pode ser um momento de perceber que ainda existe uma história que precisa ser finalizada dentro de você. Um sentimento, uma pessoa, uma situação que, de alguma forma, ainda ocupa espaço no seu coração. Pode doer reconhecer isso, pode trazer saudade, pode trazer um certo peso, mas ao mesmo tempo, é libertador. Porque você começa a entender que não pode carregar isso para sempre. Que precisa soltar, que precisa fechar esse ciclo para poder viver algo novo. E existe, sim, uma energia de novos começos emocionais, mas eles vêm depois da cura, depois da aceitação, depois do desapego. Também pode ser um dia em que você se aproxima mais de amigos, de pessoas que te fazem bem, e isso ajuda muito nesse processo. Às vezes, o amor não vem só de forma romântica, ele vem na forma de apoio, de presença, de acolhimento. Para quem está em um relacionamento, o dia pode trazer uma conversa importante, uma percepção mais profunda sobre a relação ou até a necessidade de encerrar um padrão que já não faz mais sentido. Pode ser algo que vinha sendo empurrado, evitado, mas que agora precisa ser encarado.
Isso não significa necessariamente um fim de relacionamento, mas pode representar o fim de uma fase, de um comportamento, de uma dinâmica que já não funciona mais. E isso é extremamente importante para que a relação possa evoluir. Existe também uma energia de reconciliação, de ajuste, de equilíbrio. Se ambos estiverem dispostos a olhar para a verdade e trabalhar juntos, esse momento pode fortalecer muito a conexão entre vocês. Mas isso exige maturidade. Exige paciência. Exige vontade real de fazer dar certo de uma forma mais saudável. No trabalho e na vida financeira, o dia pode começar com uma energia mais leve, com boas trocas, conversas produtivas, até momentos de descontração. Mas, em algum momento, pode surgir um desafio, uma frustração ou até a necessidade de encerrar algo. Pode ser um projeto que não vai para frente, uma expectativa que não se concretiza ou até uma mudança de direção que você não estava esperando. E isso pode gerar um certo desânimo no início. Mas, mais uma vez, isso não vem para te prejudicar. Vem para te redirecionar. Porque aquilo que não está fluindo pode não ser o caminho certo para você. E depois desse momento mais desafiador, você começa a encontrar um novo equilíbrio. Uma nova forma de lidar com as coisas, mais madura, mais estratégica, mais consciente. Você começa a perceber que não precisa se desesperar, que tudo tem um tempo, que tudo pode ser ajustado. O conselho da espiritualidade para esse dia é extremamente poderoso. Aceite os finais, porque eles são portas para novos começos. Não tente segurar aquilo que já cumpriu o seu papel na sua vida. Não tenha medo de soltar, de encerrar, de deixar ir. Existe uma paz muito grande te esperando do outro lado desse processo. Uma leveza que só chega quando você para de resistir e começa a aceitar. Equilibre suas emoções. Não se afunde na dor, mas também não fuja dela. Sinta, compreenda, e depois libere. Você está passando por um processo de cura profunda. E isso é algo que merece respeito, paciência e carinho consigo mesmo. Confie, tudo está se organizando. Mesmo que, por um momento, pareça o contrário. Se essa mensagem tocou o teu coração, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas mensagens todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Capricórnio, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Capricórnio chega com uma energia de construção, paciência e força interior que vai muito além do que aparenta na superfície. É um dia que não fala sobre pressa, não fala sobre resultados imediatos, mas fala sobre algo muito mais profundo: constância, visão de futuro e domínio emocional. A energia geral do dia te convida a olhar para tudo aquilo que você vem construindo com mais calma. Sabe quando você planta algo e fica naquela expectativa de ver crescer rápido? Hoje o universo te lembra que algumas coisas levam tempo, mas isso não significa que não estejam evoluindo. Pelo contrário, existe um crescimento acontecendo nos bastidores, silencioso, firme, consistente. Você pode até sentir uma certa ansiedade em alguns momentos, como se quisesse ver resultados mais rápidos, respostas mais claras, confirmações mais concretas. Mas ao mesmo tempo, existe dentro de você uma força que te faz continuar, que te mantém firme no seu propósito, mesmo quando as coisas não estão totalmente visíveis. E essa força é o teu maior trunfo hoje. Existe também uma energia de liderança muito forte. Você pode se perceber mais confiante, mais determinado, mais consciente do seu potencial. É como se você estivesse assumindo um papel mais ativo na sua própria vida, deixando de esperar e começando a fazer acontecer com mais atitude. Mas tudo isso precisa vir acompanhado de equilíbrio emocional. Porque não adianta ter força externa se internamente você está em conflito. E hoje, mais do que nunca, o seu maior desafio, e também a sua maior vitória, está em manter a calma, a paciência e o controle diante das situações. No amor, o dia traz uma energia de amadurecimento. Para quem está solteiro, pode ser um momento de reflexão sobre o que você realmente quer construir em uma relação. Você não está mais interessado em algo superficial, passageiro, sem direção. Existe um desejo de algo sólido, verdadeiro, com propósito. Mas ao mesmo tempo, você pode se perceber um pouco mais seletivo, mais cauteloso. Observando mais, analisando mais, sem se jogar de qualquer forma. E isso não é algo negativo. Pelo contrário, mostra o quanto você evoluiu. Pode surgir alguém com uma energia forte, confiante, que chama sua atenção, mas você não vai se deixar levar apenas pela aparência ou pelo impulso. Você quer mais do que isso. Quer consistência. Quer atitude. Quer alguém que realmente esteja disposto a construir. Para quem está em um relacionamento,
o dia pede paciência e compreensão. Pode ser que você esteja esperando algo do outro, uma atitude, uma resposta, um movimento, e isso ainda não tenha acontecido no tempo que você gostaria. E isso pode gerar um certo incômodo. Mas é importante lembrar que cada pessoa tem seu ritmo, sua forma de agir, seu tempo de entender as coisas. Ao invés de pressionar ou cobrar, esse é o momento de observar, de entender, de dialogar com maturidade. Porque o crescimento da relação também depende desse equilíbrio entre ação e paciência. Existe também uma energia de fortalecimento do vínculo, desde que ambos estejam dispostos a investir, a cuidar, a nutrir a relação com atitudes reais, não apenas com palavras. No trabalho e na vida financeira, o dia é extremamente positivo, mas exige constância. Existe um crescimento acontecendo, uma evolução que talvez ainda não esteja totalmente visível, mas que está se consolidando aos poucos. Você pode estar em um momento de espera, de análise, de avaliação dos resultados. E isso pode gerar aquela sensação de será que está dando certo? E a resposta é: está, sim. Mas no tempo certo. Ao mesmo tempo, existe uma energia de ação muito forte. Você não está parado. Está se movimentando, tomando decisões, liderando situações, buscando crescimento. E isso é fundamental. Se existe algum projeto, ideia ou plano que você vem cultivando, continue. Não desista agora. Porque você está mais perto do resultado do que imagina. Mas lembre-se, sucesso não vem só da ação, vem também da disciplina emocional. Da capacidade de manter o foco, mesmo quando surgem desafios. Da habilidade de não se deixar levar por impulsos, por inseguranças ou por pressões externas. O conselho da espiritualidade para esse dia é poderoso e muito claro. Confie no processo e mantenha o controle das suas emoções. Você não precisa provar nada para ninguém. Não precisa acelerar o tempo. Não precisa se desesperar. Tudo está acontecendo como deve acontecer. A sua força não está apenas naquilo que você faz, mas na forma como você se mantém firme, equilibrado e consciente diante de tudo. Você tem dentro de você uma resistência incrível. Uma capacidade de superar, de persistir, de continuar mesmo quando é difícil. E é isso que vai te levar onde você quer chegar. Não duvide do seu caminho. Não duvide do seu valor. Não duvide do que você está construindo. Pode não ser rápido, mas é sólido. E isso faz toda a diferença. Se essa mensagem tocou o teu coração, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas previsões todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Aquário, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Aquário começa com uma energia mais introspectiva, mais silenciosa, daquelas que te fazem olhar para dentro e perceber coisas que, talvez, você vinha evitando encarar. Pode ser um dia em que algumas emoções voltam à tona, lembranças aparecem, ou até uma sensação de arrependimento, de poderia ter sido diferente passa pela sua mente. Mas antes de qualquer julgamento, respira. Isso não vem para te prender no passado, vem para te libertar dele. A energia geral do dia traz esse convite para olhar para aquilo que não deu certo, para aquilo que se perdeu, para aquilo que ficou como aprendizado. Existe uma tendência a focar mais no que faltou do que no que ainda existe, e é justamente aí que está o ponto de virada. Porque, ao mesmo tempo que você pode sentir um certo peso emocional, existe uma clareza mental começando a surgir. Como se, depois de um momento mais sensível, sua mente começasse a organizar as ideias, a enxergar as situações com mais lucidez, mais lógica, mais consciência. Você começa a entender melhor o que aconteceu, por que aconteceu, qual foi o seu papel em tudo isso, e, principalmente, o que você pode fazer diferente daqui para frente. E essa clareza é extremamente poderosa, porque ela te tira da posição de dor e te coloca na posição de aprendizado. Ao longo do dia, existe uma energia muito forte de despertar, de tomada de consciência, de perceber algo que antes não estava tão evidente. Pode ser uma verdade interna, uma decisão que precisa ser tomada, ou até uma mudança de postura diante da vida. É como se você estivesse sendo chamado a se posicionar de uma nova forma, a deixar para trás uma versão antiga de si mesmo e dar espaço para algo mais alinhado, mais verdadeiro, mais consciente. No amor, o dia traz reflexões profundas. Para quem está solteiro, pode ser um momento de olhar para relações passadas com mais clareza. Entender padrões, perceber erros, reconhecer o que você aceitou e o que não quer mais aceitar. Pode bater uma saudade. Pode surgir um pensamento sobre alguém que marcou? Também. Mas a diferença é que agora você começa a enxergar essa história de uma forma mais madura.
Você não está mais no mesmo lugar emocional de antes. Existe uma evolução acontecendo. E isso te prepara para viver algo novo, mas de forma mais consciente, mais leve, mais alinhada com quem você se tornou. Também pode surgir alguém com uma energia mais comunicativa, curiosa, que desperta seu interesse. Mas você não vai se jogar sem antes observar, entender, analisar. E isso é um sinal de crescimento. E além disso, existe um ponto muito importante: você começa a perceber o valor da reciprocidade. Já não faz mais sentido insistir em conexões onde só você se doa, onde só você tenta, onde só você sustenta. Hoje, o seu coração começa a buscar algo que venha na mesma intensidade, na mesma verdade, na mesma disposição. Esse despertar muda completamente a forma como você se relaciona. Você deixa de romantizar migalhas emocionais e começa a valorizar presença, atitude, consistência. E isso abre portas para algo muito mais saudável, mesmo que leve um pouco mais de tempo para chegar. Para quem está em um relacionamento, o dia pede diálogo e sinceridade. Pode ser que algo do passado volte à tona, ou que exista uma necessidade de esclarecer algo que ficou mal resolvido. E aqui, a comunicação é a chave. Falar, ouvir, entender, sem acusações, sem julgamentos, mas com verdade. Porque existe uma oportunidade real de fortalecer a relação através da transparência. Se houve erros, esse é o momento de reconhecer. Se houve falhas, esse é o momento de ajustar. Porque o crescimento da relação depende dessa capacidade de evoluir juntos. E tem mais, esse também é um dia importante para observar atitudes. Não apenas palavras, mas aquilo que realmente está sendo feito dentro da relação. Você pode começar a perceber com mais clareza se existe comprometimento, se existe esforço real ou se algumas coisas estão sendo levadas apenas no automático. Essa percepção pode trazer respostas importantes. E mesmo que algumas delas não sejam tão confortáveis, elas são necessárias para que você entenda onde está pisando e o que realmente quer para o seu futuro emocional. No trabalho e na vida financeira, o dia traz uma energia de análise e tomada de decisão. Você pode estar revendo situações, avaliando caminhos, pensando no que deu certo e no que precisa ser mudado. Existe uma clareza maior surgindo, mas ela vem através da reflexão. Não é um dia de agir no impulso, mas sim de entender, de planejar, de se preparar para uma nova fase. Pode surgir uma conversa importante, uma informação relevante ou até uma percepção que muda a forma como você enxerga determinada situação profissional. E isso pode te ajudar a tomar decisões mais assertivas. Também é um bom momento para corrigir erros, ajustar estratégias, reorganizar sua vida financeira. Pequenas mudanças hoje podem gerar grandes resultados no futuro. Além disso, você pode sentir uma necessidade maior de se posicionar, de falar o que pensa, de mostrar suas ideias com mais clareza. E isso pode ser muito positivo, principalmente se você conseguir alinhar essa comunicação com estratégia e inteligência emocional. Nem tudo precisa ser dito de forma impulsiva, mas aquilo que for dito com consciência pode abrir portas importantes. O conselho da espiritualidade para esse dia é muito profundo. Não se prenda ao que já passou, mas também não ignore o que ele te ensinou. Existe uma diferença enorme entre carregar o passado e aprender com ele. Você está sendo chamado a despertar, a enxergar com mais clareza, a assumir responsabilidade pela sua própria história e, a partir disso, fazer escolhas diferentes. Não se culpe pelo que você não sabia antes. Valorize o que você sabe agora. Existe uma nova chance se abrindo para você. Uma oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de viver algo mais alinhado com a sua verdade. Mas para isso, você precisa soltar o peso, precisa liberar o que já não faz mais sentido, precisa confiar que você merece algo melhor. E você merece. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas previsões todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão. Horóscopo de Peixes, para segunda-feira, dia 13 de abril. Essa segunda-feira para Peixes chega com uma energia de resistência, recomeço e poder pessoal. É como se você estivesse saindo de um período mais desgastante, mais cansativo emocionalmente ou até fisicamente. Mas, ao mesmo tempo, começando a enxergar uma nova oportunidade surgindo no seu caminho. Não é só sobre o que você enfrentou, é sobre o que você faz a partir de agora. A energia geral do dia mostra que, mesmo depois de tantas batalhas internas e externas, você não desistiu. Pode estar cansado. Pode sentir que já deu demais de si em algumas situações. Também. Mas existe uma força dentro de você que te mantém de pé, que te faz continuar, que te impede de simplesmente largar tudo.
E o mais bonito é que, justamente nesse momento de resistência, algo novo começa a se abrir. Uma oportunidade, uma ideia, uma possibilidade concreta de mudança. Pode não ser algo gigantesco logo de cara, mas tem potencial. E muito. É como se o universo estivesse te dizendo: eu vi o quanto você aguentou, agora é hora de te dar uma nova chance. E essa chance não vem sozinha. Ela vem acompanhada de poder. Poder de criar, de transformar, de fazer acontecer. Você não está mais na mesma posição de antes. Existe mais consciência, mais experiência, mais força. No amor, o dia traz uma energia muito interessante de reconstrução. Para quem está solteiro, pode ser que você ainda esteja um pouco fechado, mais cauteloso, talvez até com receio de se entregar novamente. E isso é completamente compreensível, considerando tudo o que você já pode ter vivido. Mas ao mesmo tempo, existe uma abertura começando a surgir. Uma vontade de tentar de novo, de viver algo novo, de se permitir sentir sem carregar tanto peso do passado. E isso pode se manifestar através de uma nova conexão, alguém que surge de forma leve, mas com potencial de crescer. Só que aqui vai um ponto importante. Você não precisa se entregar tudo de uma vez. Pode ir com calma, pode observar, pode construir aos poucos. O importante é não se fechar completamente por medo. Existe também uma energia de atração muito forte ao seu redor. Você pode estar mais magnético, mais interessante, mais aberto sem perceber, e isso chama atenção. Mas cabe a você escolher com consciência quem realmente merece acesso ao seu coração. E além disso, existe um aprendizado emocional muito forte acontecendo. Você começa a entender que amor não precisa vir acompanhado de dor para ser intenso. Que é possível viver algo verdadeiro sem sofrimento constante, sem insegurança, sem aquele peso emocional que você já carregou tantas vezes. Isso muda completamente a forma como você se posiciona. Você passa a valorizar mais a paz do que a intensidade descontrolada, mais a reciprocidade do que a ilusão. E isso te protege, te fortalece e te prepara para viver algo muito mais saudável. Para quem está em um relacionamento, o dia traz a oportunidade de renovar a conexão. Mesmo que tenham passado por momentos difíceis, existe uma chance real de reconstruir, de fortalecer, de trazer uma nova energia para a relação. Pode ser através de uma conversa sincera, de um gesto diferente, de uma atitude que mostra vontade de fazer dar certo. Pequenas mudanças podem gerar grandes transformações. Mas também é importante observar: você não precisa carregar tudo sozinho. Se a relação exige esforço, ele precisa vir dos dois lados. E hoje você pode perceber com mais clareza se isso está acontecendo. Existe também uma energia de iniciativa. Se algo precisa ser dito, dito com carinho. Se algo precisa ser ajustado, ajustado com maturidade. Porque o amor, quando é verdadeiro, cresce quando existe disposição para evoluir. E um ponto muito importante: você pode começar a perceber se está sendo valorizado da forma que merece. Se existe reconhecimento, presença, entrega real. E caso perceba que algo está em falta, esse é o momento de se posicionar, de expressar suas necessidades com clareza. Relacionamentos saudáveis não são feitos apenas de sentimentos, mas de atitudes. E hoje você começa a enxergar isso com mais maturidade, com mais consciência, sem romantizar o que não te faz bem. No trabalho e na vida financeira, o dia é extremamente promissor. Existe uma oportunidade de crescimento, de início, de abertura. Pode ser algo que você já vinha esperando, ou algo que surge de forma inesperada, mas que faz sentido. Você pode ter uma ideia, uma inspiração, uma solução para algo que parecia complicado. E isso pode abrir portas importantes. Mas o mais importante aqui é: você precisa agir. Não adianta só ter a oportunidade. Não adianta só ter o potencial. É preciso colocar em prática, acreditar em si, dar o primeiro passo. Existe uma energia muito forte de manifestação. Aquilo que você começa hoje pode crescer, pode se desenvolver, pode trazer resultados concretos no futuro. Mas depende da sua iniciativa. Além disso, existe uma força de liderança surgindo dentro de você. Mesmo que você não ocupe um cargo de liderança, hoje você pode assumir uma postura mais firme, mais confiante, mais estratégica. E isso pode fazer com que as pessoas ao seu redor comecem a te enxergar de outra forma, valorizando mais suas ideias e sua presença. Se você vinha se sentindo travado, inseguro ou sem direção, esse é o momento de mudar isso. Você tem mais poder do que imagina. Mais capacidade do que acredita. E hoje, isso pode começar a se mostrar de forma mais clara. O conselho da espiritualidade para esse dia é extremamente poderoso.
Não deixe que o cansaço do passado te impeça de viver o novo. Você passou por muita coisa, você enfrentou desafios, você se fortaleceu, e agora, a vida está te dando uma nova chance. Mas para aproveitar essa chance, você precisa acreditar em si mesmo. Precisa confiar na sua capacidade de criar, de transformar, de fazer diferente. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Você evoluiu. E agora, tem tudo nas mãos para construir algo muito melhor. Use sua força, use sua experiência, use sua intuição. Mas, acima de tudo, use sua coragem. Porque o novo que você tanto espera, começa com uma atitude sua. Se essa mensagem tocou teu coração, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal para continuar recebendo essas previsões todos os dias e compartilha com alguém que também precisa ouvir isso hoje. Eu te espero na próxima previsão.